Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a esta aula sobre permeabilidade magnética. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, divulgue este vídeo, dê o seu like, faça suas sugestões, suas críticas e as perguntas. Nossos objetivos: apresentar o parâmetro permeabilidade magnética, aplicar a permeabilidade magnética em circuitos magnéticos, descrever as formas que os fabricantes apresentam esse parâmetro e vamos conversar como caracterizar a propriedade magnética de um núcleo. Nossas referências já foram comentadas em vídeos passados, todas abordando o assunto eletromagnetismo, algumas específicas para a área de engenharia elétrica e algumas mais direcionadas para a engenharia de telecomunicações, mas todos excelentes referências. Vamos começar com uma espira enrolada em um núcleo de plástico rígido, como se fosse um carretel. Esse carretel serve basicamente para a rigidez mecânica da estrutura, para as bobinas ficarem montadas ali em cima. Tem N espiras, o comprimento da bobina é L e tem uma corrente I que percorre essas bobinas. Então temos aí a força magnetomotriz, o campo magnético, a indução magnética, no caso, como o núcleo é ar, é μ0 vezes H, onde μ0, 4π vezes 10 a menos 7 ou 1,26 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. De forma mais usual, 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Vamos agora colocar alguns valores. Considerar, por exemplo, 50 espiras, uma corrente de 1,2 amperes e um comprimento da bobina de 5 centímetros. Multiplicando N vezes I, temos a força magnetomotriz, 60 ampere espira, o H, 1.200 ampere por metro. Como é o ar, isso nos leva a uma indução magnética de 1,5 militesla no interior da bobina, bem no interior da bobina, bem no centro. Utilizamos as equações mostradas. Se nós agora substituirmos o núcleo de ar por um material ferroso, observamos que a indução magnética agora é μ0 vezes μr, a permeabilidade magnética relativa desse material. Vamos trabalhar com material cuja permeabilidade magnética relativa é 300. μr pode ser 200, 1000, 10.000, algumas centenas de milhares. Vamos trabalhar com 300. Agora, nós refazendo as nossas contas, obtemos que a indução magnética é de 450 militesla. Aumentou muito. Então, observe, é a mesma força magnetomotriz, é o mesmo número de espiras, a mesma corrente, é o mesmo campo magnético de excitação. No entanto, a indução magnética, num caso, é 1,5 militesla e, no outro caso, 450. O que mudou? Claro, a permeabilidade magnética relativa do núcleo. No primeiro caso era o ar e no segundo caso o material magnético. Se você quiser saber por que estamos tão preocupados com esse valor de B, observe a equação de Lorentz sem o campo elétrico. Ou seja, qual é a força exercida sobre uma carga em movimento e submetida a uma região que tem um certo valor de indução magnética. Observe que quanto maior a indução magnética, maior a força exercida sobre a carga. Lembra? Tubo de Crookes? Também já conversamos que é um eletroímã, então um núcleo em ferradura, forma de U, né? Há uma proteção e aí vai atrair algum peso, algum material magnético. A força, observa-se então, que é proporcional à indução magnética entre o núcleo e o material que está sendo atraído, separado pelo protetor. Quanto maior o B, maior a força. Se essa força formar aqui o peso, o material é atraído, senão o material cai. Então está a relação B e H, B igual a μH, indução magnética, permeabilidade magnética e campo magnético. Campo magnético é o que você cria, B é o que resulta. Depende de μ. Lembrando que os fabricantes nos fornecem a permeabilidade magnética relativa, que é adimensional. Permeabilidade magnética, então, é um parâmetro que ele vai caracterizar a resistência que o material tem a
se opor à formação de campo elétrico ou facilitar a formação de campo elétrico. É o grau de magnetização que o material adquire em resposta a um campo magnético. Observe que o H é o que eu aplico, μ vezes H é o que eu obtenho. A unidade do Sistema Internacional da Permeabilidade Magnética é o Henry por metro. Já a permeabilidade magnética relativa não tem unidade. Quando nós trabalhamos com materiais não magnéticos, é comum arredondarmos, aproximarmos μr, a permeabilidade magnética relativa, para 1. E a tabela mostra por quê. Observe que em materiais como cobre, prata e madeira, 0,999 são 4, 5 casas decimais com 9. O alumínio, 1,00000065. Então, estamos na 7ª casa decimal. Por definição, o vácuo A, esse valor é igual a 1. Então, não existe valor zero nem negativo. Para o ar, para o vácuo, a relação entre a indução magnética no ar e o campo no ar é μ0, 4π vezes 10 a menos 7, valor muito pequeno. Vamos ver mais à frente que é impossível você atribuir um valor para μr ou μ. Varia com frequência, temperatura, nível de operação de sinal, muita coisa. Na prática, então, trabalhamos com valores médios, valores limites, e nós aproximamos os nossos cálculos para esses valores. Depois temos que medir para constatar se está correto. Para termos uma ideia do grau de discussão de μr, observe a variação de 10 a 100 para núcleo de pó até 600.000 para ligas específicas magnéticas. Claro que o custo também aumenta. Quando nós queremos uma precisão, nós vamos trabalhar com softwares que requerem medidas, melhores dados e softwares bem caros, às vezes de custo muito elevado, para que nós possamos ter resultados melhores. Você obter as linhas de campo magnético, já comentei sobre isso, pode ser uma tarefa bem complicada. Ou então nós podemos trabalhar de uma maneira mais simples usando uma tabela, onde nós temos 3 materiais aí, aço laminado, aço fundido e ferro fundido, e temos a relação B vezes H. Veja que no eixo X, no eixo das abscissas, temos H em ampere por metro. E nas das ordenadas, no eixo Y, temos o B, a indução magnética em Tesla. Veja para o aço laminado, pegamos diversos valores de H e obtivemos na figura o valor de B. Fizemos uma relação e obtivemos μ. Dividimos por μ0, obtivemos μr. Então, qual é a permeabilidade magnética do aço laminado? Não sei, não tenho a menor ideia. Pode ser tão baixa como cerca de 2.000, tão alta como mais de 6.000, quase 6.400. Então, μr varia. Mas as formas de vermos essa variação é pelo ciclo de esterese. É o ciclo que você vai aumentando, tem uma bobina, um material magnético, vai medir a indução, vai aumentando a corrente, depois diminuindo, invertendo a polaridade e voltando. Aí você tem esse ciclo. A curva 1 é o início, a curva inicial, como tudo começa. Nós estamos supondo que o material não tem magnetização. Aquele preguinho que você chega perto de outros materiais e não acontece nada, não tem magnetização nenhuma. Aí você começa a aumentar a corrente, que você está aplicando na bobina, que passa em volta do preguinho, e ele começa a aumentar a magnetização. Essa é a curva 1, início. Quando ele chega à distância ao ar, é chamada magnetização residual. Ou seja, depois que você foi até o ponto 2, um certo valor de H máximo de saturação e volta, quando você chega, a sua corrente chega a zero, você não tem corrente nenhuma mais no indutor, na bobina, ainda assim o preguinho mantém um pouco da magnetização. É a chamada magnetização residual ou persistente. Está aí o valor dela mostrado na figura. A distância ao B é a força necessária para anular a magnetização. É quanto eu tenho que inverter a corrente, o H negativo, observe, ponto B, de modo que agora a indução magnética seja zero. Isso, então, anula a magnetização. Então, nós temos aí quanto eu tenho que fazer para anular, para que meu preguinho deixe de ser um ímã. Como nós vimos na tabela, o μ do material varia. Pode ter um valor inicial, eventualmente, até um valor máximo, e depois vai decaindo quando vai chegando próximo à saturação. O máximo ocorre um pouco antes da saturação. E quando vai chegando à saturação, começa a diminuir. Sim, porque você está aumentando o H sem que haja um correspondente acréscimo de B.
Veja o valor de μ máximo. Qual o μr de material? Depende de tudo, da onde você está na curva B versus H. Alguns fabricantes fornecem curvas, outro valor de μr inicial. Nós vamos ver agora alguma dessas formas. Aí está um fabricante que ele vai fornecer, por exemplo, para o tipo núcleo que ele está trabalhando, o MMT 139 e 140, ele vai, por exemplo, fornecer a permeabilidade inicial. Observe que o processo de fabricação tem uma variação e ele mostra que essa variação é em torno de mais ou menos 25%. Então, pode variar para cima ou para baixo desse valor. Você também pode dar um μ de referência. Reparem as diversas famílias, μ8, 10, μr, 850, 125. Então, você vai escolher o núcleo que seja mais adequado. Vamos falar do AL mais tarde. Então, aí estão os valores de μr. Esse núcleo tem μr's mais elevados. Então, uma família T mais baixo, μr. A FT mais elevado. Outro parâmetro também pode ser mostrado pelo fabricante é a saturação. Quando obtém a saturação, observe que ele tem valores em torno de 400, 500 militesla em função da temperatura. Quando nós falamos sobre indutores, a pergunta do indutor de 10 microhenry, você lembra que eu perguntava que temperatura você trabalhava? Sim, vai haver uma variação do ciclo de esterese em função da temperatura. O material magnético se comporta diferente de temperatura. Na verdade, materiais magnéticos não gostam de calor. Então, vemos aí a saturação. Chama atenção especificamente para a liga ferro-níquel LFN. Você observe que a partir do H, um pouco acima de 2.000 ampere espira por metro, basicamente o B não varia. Você vai de 2.000 a 5.000 com uma variação mínima desprezível em B. Então, praticamente é a saturação. Aí é a região de saturação. A região 2 é a saturação do material. Para que tenha um grande aumento de H, corrente na bobina, o B praticamente não aumenta. Então, isso caracteriza a saturação. B não aumenta, o fluxo não aumenta. É o chamado fluxo de saturação. Outro parâmetro interessante que é fornecido pelo fabricante é densidade de fluxo remanescente. Já falamos, mesmo que você leve a corrente da bobina a zero, o prego, né, o que você está usando lá, o material que você colocou, pode manter um pouco de magnetização. Magnetismo residual também chamado. A coercividade está ligado ao anularmos o magnetismo desse material, desse prego. Eu coloquei o prego dentro de uma bobina, apliquei corrente nesse enrolamento, o prego se magnetizou. Como é que eu faço para desmagnetizá-lo? Eu tenho que inverter o sentido da corrente, aumentando até que eu chegue no ponto B. Nesse ponto, meu B de indução magnética vai ser igual a zero. Isso é chamado, essa distância é chamada de coercividade. Se esse ponto B está mais próximo ou mais afastado, é o que caracteriza o material macio ou duro, material magnético. Você vai ver a expressão inglesa soft e hard. Nós temos também outra maneira que os fabricantes apresentam. Nesse caso, ele está apresentando a você o comprimento magnético médio. Lembra do nosso LM que nós fizemos em aulas anteriores? Vamos tomar um exemplo aqui para esse núcleo, em que temos um diâmetro externo, que é o OD, de 50,8 milímetros e um diâmetro interno, ID, de 24,1 milímetros. Fazemos a nossa conta, né, de diâmetros, passamos para raio médio, calculamos o comprimento médio, que é 2πrm, e achamos 117,7 ou 11,8 centímetros, que é exatamente o valor indicado pelo fabricante. Está aí. Como é que você tem esse comprimento? O fabricante já fez a conta para você, você não precisa se preocupar em fazer essa conta. Mais uma vez, o parâmetro AL está aparecendo, vamos falar sobre esse AL mais tarde. Outra forma de especificar o material, aparecendo AL, e a dimensão de diâmetro externo, interno, largura, altura, espessura do material, a área, né, para você calcular a área. Como é que você pode especificar as propriedades magnéticas de um material? Você pode dar as curvas BH, você pode dar o μr inicial, você pode dar o μr típico, e você pode dar esse parâmetro AL. Qual é o seu preferido? O que é L, na verdade? O que significa esse parâmetro? Como é que ele é utilizado? Onde? Como é que você consegue fazer indutor usando a L? Como é que se usa esse AL? Os termos e parâmetros que nós falamos até agora estão aí: força magnética motriz, N vezes I, né, a força magnetomotriz, ampere espira. Falamos de permeabilidade magnética, a relativa, a do vácuo, fluxo magnético, relutância e
indutância. A figura mostra a relação entre esses diversos parâmetros, as equações de definição e como é que nós encontramos cada um desses valores. Obrigado por assistir a este vídeo. Assista os demais vídeos sobre circuitos magnéticos. Aguarde vídeos sobre AL. Bons estudos. Divulgue o canal. Inscreva-se no canal e dê o seu like. E até a próxima.